E já que nós estamos falando de golpe, etc., rapidamente, o Aras teve de desdizer o dito, porque aí a pessoa fica dizendo coisas ambíguas, acaba falando coisa errada, e depois precisa falar que não é bem aquilo. Conta pro tio. Procurador-Geral da República Augusto Aras afirmou em nota que a Constituição não admite intervenção militar. No mesmo texto, ele assegurou que as instituições democráticas funcionam normalmente no Brasil. A nota de Aras foi divulgada depois de uma entrevista que ele deu ao apresentador Pedro Bial da TV Globo. Indagado sobre o artigo 142 da Constituição, Reinaldo, de novo ele, que os bolsonaristas vêm citando bastante nos últimos dias, o PGR disse que, abre aspas, um poder que invade a competência de outro poder pode ensejar uma intervenção das Forças Armadas, fecha aspas. Olha aqui, o seu Aras falou coisas estranhas. A gente não separou, não, a sonoridade do que ele falou pro Bial, né? Não tem a sonora, não. Tem as aspas. Claramente, ele flertou com a intervenção das Forças Armadas quando ele diz assim: quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia tem de se dar nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência do outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Porque se os poderes constituídos se manifestarem dentro de suas competências, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes a ação efetiva de qualquer natureza. Portanto, ele está admitindo que a Constituição, em tese, admitiria a capacidade das Forças Armadas intervirem no processo político. Obviamente não, porque não é esse o sentido do artigo 142 da Constituição. Aliás, hoje no blog eu escrevo extensamente sobre isso e explico e peço para as pessoas para que leiam, afinal de contas, o que diz o artigo 142. Ele veda a intervenção das Forças Armadas. Está lá escrito: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, ok? Organizadas com base na hierarquia e disciplina, ok? Sob a autoridade suprema do Presidente da República, ok? Aliás, esse artigo tem que ser reescrito só para evitar problema. E o problema começa aqui. E destinam-se à defesa da pátria, tá bom? De quem? De invasores estrangeiros. A garantia dos poderes constitucionais. O senhor Aras afirmou literalmente que o artigo 142 diz que as Forças Armadas garantem a Constituição. Não diz. Não diz. Não está lá. Diz que garante os poderes constitucionais. Garante os poderes constitucionais, isto é, o exercício dos poderes. Esse exercício dos poderes garante contra o quê? Contra forças exógenas, externas, que venham ameaçar esses poderes. E não o choque entre os poderes. Isto nunca. Nunca. Porque seria golpe. Quem tem canhão não decide no campo institucional. E diz, e por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Aqui precisa reescrever também, porque imagina se agora cada poder, quando der o chilique, chama as Forças Armadas. Isso realmente precisa ser reescrito. Agora, quando houver um impasse entre poderes, equívoco da entrevista do Dr. Ives Gandra Martins ontem no Estadão, que continua equivocado, ele disse: eu nunca disse que o artigo 142 permite a intervenção. Disse, infelizmente, está dizendo nessa entrevista do dia 2, de novo, que no caso, ele cita exemplos de um poder entender uma coisa, outro poder entender outra. Quem dirime a dúvida? Diz o doutor Ives, as Forças Armadas. Ora bolas! Desde quando? Por que as Forças Armadas? Quem dirime as dúvidas é a Constituição. Quem é o intérprete da Constituição naquilo em que ela não é literal? Chama-se Supremo Tribunal Federal. Porque pode não parecer, mas o Supremo Tribunal Federal, a sua origem é o povo. Quem faz a indicação primeira é um presidente eleito diretamente. E a aprovação do indicado se dá pelo Senado eleito diretamente.
soldados são as forças que os civis escolheram para ter, de novo, o monopólio do uso legítimo da violência, na expressão do Max Weber. Eu prefiro o monopólio do uso legítimo da força, mas ele falou originalmente violência, em quem se põe um uniforme para distinguir dos civis. Só. São instrumentos da democracia, não são donos da democracia. Então, não. Não, senhor Aras. Agora o Aras admite. Não, não foi bem isso. Ah, bom. Então seja mais claro. E, aliás, uma outra dúvida, e também, meninos, olha aqui uma pauta, tá? O doutor Ives me deixou muito curioso. Vamos mandar um e-mail para a Procuradoria-Geral da República, porque eu, quando tenho uma curiosidade, eu preciso saná-la, porque senão eu fico perturbado, né? Não sei se acontece com vocês, mas sabe quando a gente perde alguma coisa assim? Sei lá, eu fumo, né? Infelizmente, não faço isso em casa. Mas eu tenho meu isqueiro. Meu isqueiro, cadê meu isqueiro? Eu perco o isqueiro, ainda que eu tenha outro isqueiro, Fábio Cuba, eu quero aquele que eu perdi. Sim. E até eu não achar, eu fico completamente alucinado. Pensa que é fácil conviver comigo? Não é. Então, quando eu tenho uma dúvida, aquela dúvida me inferniza a cabeça. O doutor Aras, ao dar essa resposta para o Pedro Bial, aliás, parabéns ao Bial, programa maravilhoso que ele tem feito, descobriu uma linguagem entre a TV e a internet que eu tenho considerado única, mesmo. Muito boa. De verdade, é muito agradável acompanhar. Mas o doutor Aras diz o seguinte, quando o Bial perguntou claramente, né? Afinal de contas, permite ou não permite a intervenção militar, o artigo 142? Aí ele, presta atenção. Vamos começar do ponto de vista histórico, não é? Do ponto de vista histórico, nós temos algumas passagens que me ocorrem neste instante, de momentos em que poderes constituídos se recusaram a cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas estavam ali como garantes, como garantidores, é um uso um pouco antigo da palavra, da Constituição e não se moveram, inclusive porque, salvo engano, entendiam que o princípio da separação dos poderes estabelece o limite da competência de cada um. Então nós podemos lembrar de Hermes Lima em 1922. Ô Bob, o que eu quero é justamente isso, pegar esse trecho, mandar para o procurador e perguntar do que ele está falando, que eu não sei. Porque o Hermes Lima foi ministro do Supremo de 1963 a 1969. O que o Hermes Lima tem a ver com o Supremo em 1922? É algum outro Hermes Lima que ele está falando? Né? O que aconteceu em 22? Em 22 aconteceu a revolta dos 18 do Forte. Quando um Hermes fez bagunça, Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente que comandava o clube militar, que teve ordem de prisão, e aí sim, decidida, olha que engraçado, pelo Epitácio Pessoa, que tinha sido, Fábio Cuba, presidente do Supremo. Não sei do que o senhor está falando. E eu, deve ser ignorância da minha parte, deve ter havido algum Hermes Lima em 1922, se for amanhã eu conto. Envolvido em alguma coisa. Um outro Hermes Lima. Que não aquele que era ministro do Supremo que foi cassado pelo AI-5. E aí ele cita o caso do Renan Calheiros, que uma decisão monocrática do Marco Aurélio tirou o Renan Calheiros da presidência do Senado. O Renan não assinou o ato. A mesa do Senado apelou à Constituição, e com razão, porque a Constituição dá suporte, para não deixar a presidência do Senado, sem ter assinado a ata, esperando a decisão do Pleno do Supremo, que saiu 2 dias depois e o recolocou na presidência. São coisas absolutamente diferentes. Não tem nada a ver com a ameaça que o Jair Bolsonaro fez, e não tem nada a ver com intervenção militar, né, doutor? E não é verdade
que as Forças Armadas sejam garantes da Constituição, como o senhor disse. Não. A Constituição é que é garante das Forças Armadas. A relação é rigorosamente inversa. O senhor fez aí uma confusão e a nossa especialidade aqui é desfazer confusão. O STF reagiu, é isso? Isso, Reinaldo. Segundo informa a reportagem da revista Época, a declaração de Aras causou estranheza no Supremo. Um ministro que pediu para não ser identificado questionou: mas quem disse que as Forças Armadas são garantes da Constituição? Quem vai definir se houve invasão? Isso não faz o menor sentido. Que aliás é a entrevista do Ives também. Vai ter o quê? Um conselho de generais? O conselho de generais se reúne lá e diz: não, veja aqui, o poder está reclamando. Olha, é inacreditável, né? Então assim, o poder está reclamando. Está reclamando? Tá bom, vamos reunir os generais. Aí diz, não, é tal poder que está certo. Volta, não vale. É preciso ter um pouco de senso de ridículo, né?